Um país sobre ataque. Ataque à saúde, ataque à educação, aos direitos trabalhistas, aos direitos humanos. Ataque à liberdade de imprensa. A quem pensa diferente. Esse é o perfil atual de uma parcela do Brasil. De uma parcela xenófoba, homofóbica, preconceituosa. Um preconceito que atinge negros e negras, trabalhadoras e trabalhadores, pessoas simples, pobres, de periferia, indígenas. Sábado, o país recebeu a notícia da morte do cacique Emira Wanhapi. As primeiras informações indicaram que ele havia sido morto por garimpeiros que haviam invadido a terra. Hoje, como vimos, a repercussão nacional e internacional foi grande. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, quer legalizar o garimpo, fecha aspas. Para falar sobre a morte do cacique Emira e de sanha desenfreada e dessa desenfreada morte que está avançando sobre as demarcações de terras indígenas, o seu jornal recebe Margarete Pedroso, que é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Margarete, seja bem-vinda aqui ao seu jornal. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. E a primeira pergunta, Margarete, é que mais um indígena foi morto aí. A gente vê toda essa repercussão, né? Essa disputa de terras, invasões, garimpo ilegal, grileiros. O que está em jogo? Quem que está bancando esse jogo, na sua opinião? Só corrigindo, grileiros, perdão, grileiros. Falei errado. Nós sabemos que a Amazônia é um território, né, em que desperta muitos interesses, um território rico. As terras indígenas protegidas, elas não podem ser exploradas e, por isso, evidentemente, há grandes interesses financeiros ali em jogo. Hoje, a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou muito clara de que o projeto de lei que ele pretende enviar ao Congresso Nacional é justamente para que não se demarquem mais terras indígenas e para que as terras indígenas hoje demarcadas possam ser abertas à exploração, inclusive exploração internacional. Então, acho que isso diz muito do que está em jogo aí, né, dentro dessa disputa pelos territórios demarcados dos povos indígenas. É um jogo pesado, mas quem que está bancando esse jogo? Nós imaginamos que provavelmente as grandes empresas mineradoras, né, o grande capital, que possa estar bancando esse jogo, que tem todo o interesse, não só nas terras demarcadas, mas também na exploração de minérios e desmatamento da Amazônia, né? Agora, as falas do presidente Bolsonaro servem de incentivo a grupos que tradicionalmente já cometem esses crimes ambientais? Sim, na verdade o discurso do nosso presidente da República é sempre tendente a esse, né? A pregar a violência. O discurso dele coincide justamente com o início do discurso dele de que as mineradoras seriam favorecidas, coincide com essa violência, então não é por acaso. Quando ele fala em liberar as terras demarcadas e critica a própria demarcação das terras indígenas e diz que ali não pode haver exploração econômica, isso que seria importante haver, abre espaço para violência. Tudo é muito coincidente. Isso é algo que vem se repetindo, não só dentro dos povos indígenas, mas com vários outros grupos, né? O discurso homofóbico favorece com que mais a população LGBT seja morta, o discurso machista tem refletido aí nos números do feminicídio, a população negra tem sofrido também com o discurso em que diz que não há racismo no Brasil. Quer dizer, é um discurso de ódio que tem produzido resultado nesses 6 meses de governo e que nós temos visto aí que na verdade, a morte de todos os grupos vulneráveis nesse país. As pessoas se sentem à vontade para destilar esse ódio contra grupos? Uma permissividade, né, na violência, né? A violência passou a ser permissiva. Não é à toa que o governador do Rio de Janeiro fala que é para dar na cabecinha e aí o número da violência policial também aumentou, né? A permissividade da violência dada por um chefe de Estado, isso é muito grave. Isso é muito sério e é o que nós temos assistido nos últimos meses. Agora, Margarete, como é que a OAB está se posicionando sobre essas situações, sobre esses casos aqui no Brasil?
A OAB tem sido, inclusive, vítima, né, como instituição, justamente por estar se posicionando sobre todas essas questões delicadas. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, desde o princípio, desde janeiro, tem se posicionado fortemente com várias notas, várias manifestações públicas com relação a todas as ofensas em direitos humanos. A OAB estadual também, por meio de sua diretoria, também tem se posicionado, e a OAB federal também. E não é à toa que o ataque do Jair Bolsonaro vem justamente à instituição da OAB, porque fortemente tem se colocado contra todas as lesões aos direitos humanos, ao Estado Democrático de Direito e à defesa de toda a democracia de maneira geral e contra esse estado de exceção que está se instalando dentro do país. Como é que a senhora vê esse ataque, na verdade, né, ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz? O ataque, na verdade, foi uma ameaça, né? Eu vejo como uma ameaça, o recado foi dado, o presidente Jair Bolsonaro não se colocou como um chefe de Estado, não se colocou como um detentor de um cargo público praticou um crime. A manifestação dele falando sobre o pai do presidente Santa Cruz nada mais foi do que uma tentativa de intimidação, não só contra o presidente Felipe Santa Cruz, mas contra a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Essa tentativa de intimidação está, né, dentro do seu discurso, quando ele diz que ele vai revelar como foi essa morte, como foi essa fala, né? Muito forte, a morte de um jovem de 26 anos. Deve revelar, né? A gente quer saber. Não, e ele foi uma pessoa que se posicionou o tempo Bolsonaro, todo agora, contra então. a Comissão da Verdade, sempre disse que, na verdade, que a Comissão da Verdade era uma comissão que estava pretendendo perseguir militares, perseguir pessoas, né? Mas não vamos nos esquecer que nenhuma surpresa há nisso, né? Jair Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, fez uma apologia à tortura, uma apologia ao torturador, e nada aconteceu com o então deputado, né? Então, é algo que já se espera dele. O que ele não pode esperar de nós, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, é que nós vamos nos intimidar. Isso é que não vai acontecer, muito pelo contrário. A defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições, a defesa de um devido processo legal e das prerrogativas do advogado e das garantias dos cidadãos, isso é o que move a Ordem dos Advogados do Brasil e é isso que vai continuar sendo feito. Margareth, obrigado pela presença aqui. O seu jornal está de portas abertas para você voltar mais uma vez e comentar aí fatos importantes do nosso país. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.